primeiramente, a gente vai abrir esse bate-papo. É importante que o ouvinte conheça também o vice, o Hilton Capoeira. Hilton, faça a sua apresentação, por favor. Sim, meu nome é Hilton Nunes Oliveira Santos, né? Aí eu sou chamado de Hilton Capoeira porque eu sou capoeirista, né? E sou professor na Casa da Capoeira. Eu sou nascido aqui em Bauru. Meus pais vieram para Bauru como retirantes, né, do estado de Minas Gerais e vieram para cá em busca de melhorias de vida e constituíram a família deles aqui, né? Eu tenho 3 filhas e eu também trabalho na iniciativa privada como promotor de vendas, né, numa multinacional do ramo atacadista e varejista. E como é que é essa satisfação de ser candidato a vice? É a primeira vez? Então, é a primeira vez, né, que eu atuo dentro como político, né, como candidato a um cargo político. Mas isso foi uma decisão, né, dentro do partido, né? A gente tomou uma decisão coletiva, né, de como seria formada a chapa. E é uma novidade para mim, realmente eu sempre atuo como militante dentro do partido e nos movimentos populares na cidade, né? Mas aqui é diferente essa oportunidade. E o contato com o eleitor, como é que está? Está sendo legal, sabe? A gente tem encontrado bastante pessoas que têm oferecido apoio, dito que vai votar no professor Marcos Chagas, né? Nós também encontramos oposição, é claro, porque isso é natural dentro de um pleito eleitoral, e tem sido positivo, inclusive o apoio dos familiares, dos amigos, né? Tem sido bem interessante essa oportunidade. Bom, nós separamos aqui alguns temas e eu vou pedir a fala tanto do Marcos como também do Wilton. A gente começa falando do problema da falta d'água em Bauru. Bauru está há 4 meses passando por uma dificuldade enorme. Tem 120 mil pessoas com sérias dificuldades no abastecimento de água e essas pessoas vão ter que passar por mais 30 dias, porque segundo a meteorologia, as chuvas vão chegar em Bauru a partir de 15 de outubro. Então é uma situação difícil, tem bairros na cidade onde a água não chega a 5, 6 dias. Então, primeiramente, eu vou perguntar para o professor Marcos Chagas, mas eu peço também que o Wilton entre nesse assunto, que é a falta d'água na cidade de Bauru. Sim, é uma situação muito grave, né, que a gente vive na nossa cidade, mas é bom apontar que nós não estamos vivendo o pior período de falta de chuva da nossa história. Já tivemos períodos piores, né, em Bauru, e este período não é o pior, mas é que a população está mais sofrendo justamente porque não foi feito as obras necessárias para que pudesse evitar esse sofrimento para a população. A gente tem um processo que, infelizmente, né, faz parte desse modelo de sociedade que a gente vive, que é a destruição da natureza, né, que a gente cada vez mais está destruindo, isso no geral, e tem reflexo sobre a nossa cidade, mas também tem o que nós fazemos no próprio município, que é degradar toda a região, né, que abastece o Rio Batalha, e aí a gente sofre esses efeitos com a falta d'água, e é algo muito sério, né, porque afeta diretamente a vida das pessoas, e nós somos muito críticos, né, inclusive a este modelo do racionamento, né, porque ele atinge principalmente as famílias mais pobres, porque as famílias que têm condições de reservar água, né, que tem caixa d'água com capacidade de reserva de água, eles continuam usando o mesmo tanto de água. A população que não tem caixa d'água ou tem caixa d'água pior, é ela que deixa de usar água nesse período e ela que contribui com o racionamento, e por isso que é algo que precisa ser olhado com muito cuidado, com muito carinho, e esse compromisso com a população dos bairros, que é onde realmente se sofre mais com essa condição da falta de água, né? Vocês têm caminhado por bairros onde está tendo esse problema de falta d'água? Vocês têm conversado com os moradores? Muito. Conversamos, a gente está indo às feiras, aos bairros, fazendo roda de conversas com as comunidades. Em algumas comunidades isso é muito sério, a condição mais urgente, né? 5 dias sem água. Como que a pessoa vai manter o seu ritmo de vida, os seus cuidado com a saúde, inclusive, diante dessa realidade. Então, nos bairros, né, que a gente está indo, que tem essa condição da falta d'água de maneira mais grave, essa é uma demanda imediata da população,
que infelizmente, né, passou aí tempo por promessas que não foram cumpridas e estão revivendo esse drama da falta de água na nossa cidade e que precisa, Marcos, precisa ser resolvido para que a gente não tenha mais esse sofrimento na nossa população. Né? Eu gostaria de ouvir o Wilton agora. Eu passei a minha infância e a minha adolescência aqui no Jardim Europa, né? Eu morei aqui na Zona Sul, na periferia, e eu lembro que desde daquele período já tinha falta d'água no bairro. E eu lembro também que aquela região ali, próximo ao Cemitério da Saudade, a linha do trem, próximo ao Parque das Nações e o final do Jardim Europa, tinham vários rios, né? Esses rios, com o passar do tempo, foram se degradando, foram se perdendo a mata ciliar, né? O rio foi assoreando, que também é um resultado, né, do degradamento do meio ambiente, né? É o que tem acontecido também com as nascentes do Rio Batalha, né? Pela falta de cuidado com a mata ciliar, e isso reflete na vida do cidadão, porque quem vai sentir a falta d'água é quem mora nos bairros distantes da Zona Sul, onde moram as elites. Quem vai sentir falta d'água é dona de casa que precisa de água para lavar roupa, né, para fazer sua comida, para cuidar dos filhos. E eu me recordo também que quando faltava água aqui na região da Zona Sul, eu trabalhava como jardineiro no Jardim Paineiras, lá sempre tinha água, né? E faltava água no bairro, né, na rua Luiz Beriotti, onde eu morava, mas aqui no Jardim Paineiras tinha água. Por quê? Porque as pessoas tinham condições de reservar, tem uma grande quantidade de água reservada para as suas manutenções da vida, né? E as pessoas no Jardim Europa ali não tinham, porque não tinha caixa d'água suficiente, né, para reservar água. E andando por aí, como o professor Marcos já falou aqui, na feira, né, lá no Jardim Terra Branca na semana passada, os moradores falavam com a gente, né, que já não estavam aguentando mais essa falta d'água, já faziam 3 dias que eles não tinham água lá e essa era a queixa maior que nós encontramos na rua, né. No plano de governo de vocês, como é que vocês vão resolver esse problema? A primeira questão é a gente recuperar toda a região, né, do manancial que abastece o Rio Batalha. Então, é preciso, né, inclusive, da gente pensar a possibilidade, e aí tem a ver com a política construída com os demais municípios, com o próprio estado, de criar, inclusive, um próprio parque, né, tipo, de preservação permanente dessa região. Então, a plantação de eucalipto, por exemplo, na região onde a gente abastece o Rio Batalha, afeta diretamente essa condição da captação de água e todo o reflexo em relação a isso. Então, pensando no futuro, né, pensando as próximas gerações, inclusive, a gente tem que ter uma ação efetiva, não dá para a gente ficar dependendo só dos processos, né, da chuva. Por outro lado, a gente entende que nós temos que fortalecer e estruturar o DAI para que garanta a estrutura de abastecimento para a população, porque a gente perde muita água também no caminho, né, de abastecimento, seja lá na própria comporta, né, que precisa ser trocada já faz bastante tempo e não foi trocada, como também no trajeto, no encanamento até chegar na casa das pessoas. Então a gente chega até captar água suficiente para atender a população, mas também perde pelo caminho e perde principalmente porque os equipamentos não estão atualizados, são equipamentos utilizados de baixa qualidade, e isso tem reflexo, né? Às vezes a população presencia muito isso, né? Faz um reparo, logo depois, mesmo problema no mesmo lugar se repete. Então, entendemos que preservação da natureza e estruturação do DAI são duas pontas que a gente precisa investir para garantir que a população de Bauru não sofra mais com a condição da falta d'água. Vocês são a favor da privatização do tratamento de esgoto? Totalmente contrários, né, à privatização, porque ela tenta apresentar uma solução trazendo outro problema, porque se é a população mais pobre que está sofrendo com a falta d'água, a privatização do tratamento de esgoto encarece a água para essa população. Então, a gente não resolve a questão da falta d'água necessariamente, e aí a gente encarece a água por uma população que já sofre com a falta de água. Então, penalizar ainda mais a população, somos totalmente contra, e uma vez no governo municipal trabalharemos para que seja revertido, né, a concessão e que ela seja feita com os recursos que existem e pelo próprio DAI, que é o nosso Departamento de Água e Esgoto, né? Há uma preocupação dos servidores do DAI com relação a essa privatização. Qual que é a mensagem que vocês passam aí para esses servidores do DAI?
Nós estivemos juntos, né, junto com os trabalhadores na luta. A gente não está aqui só na eleição, né, apresentando essa discussão, mas estivemos juntos em toda a movimentação dos trabalhadores em relação contra a concessão. E o nosso recado é de que é um compromisso nosso, entendendo a condição da importância do DAI, entendendo o reflexo de que a privatização traz para a população. O nosso compromisso é barrar esse processo e fortalecer o DAI para que ele volte a ser um orgulho da população bauruense. Bom, são 7h46. Agora vamos sair do assunto crise hídrica e vamos para a área da saúde. Nós temos uma situação delicada também na cidade de Bauru em relação à saúde. As UPAs estão superlotadas, tem muita gente aguardando vagas em hospitais. Vamos começar pelo professor Marcos Chagas, sobre a situação da saúde na cidade de Bauru. Olha, é difícil falar em Bauru o que está funcionando corretamente, né? Só que aí tem algumas áreas que têm um reflexo muito maior sobre a população. No caso da saúde, tem a consequência da morte das pessoas, né? E a gente tem um número muito alto, inclusive, né? A gente frisa que esse período que a gente vive atualmente é o período, né? Essa gestão é marcada pela morte, né? Por ter sido um período onde mais se morreu pessoas de morte evitáveis pela ação do poder público. As pessoas teriam mais chances de vida se tivesse tido a intervenção, seja durante a pandemia também, que lidou de maneira muito errada, né, durante aquele momento, como agora também na estruturação do serviço de saúde pública. A gente acha muito grave, por exemplo, a proposta que a prefeita coloca em relação à construção de um hospital na nossa região, na nossa cidade, na verdade, porque eu entendo a lógica dela, né? Tipo, como alguém que não investiu nas unidades básicas de saúde, ela não vai poder fazer como programa de governo que ela vai investir, porque ela está assumindo que não investiu. Então ela precisa criar uma ideia para atrair a população, uma proposta. E aí ela cria essa proposta da construção do hospital. Mas isso é muito sério, porque nossas unidades básicas não estão funcionando adequadamente, não tem estrutura, e você está falando que vai fazer um investimento em outra estrutura, ou seja, vai descobrir ainda mais as unidades básicas, que é o serviço do município, que é a responsabilidade do município, para poder investir no hospital, que é tarefa do Estado. E a prefeita, que é aliada, né, ao governo do Estado de São Paulo, deveria, com essa aliança, trazer melhorias para a nossa região, e não traz, e tem que cobrar do governo do Estado. A garantia e a quantidade de leitos é responsabilidade do Estado, tem que ser cobrado, e a prefeitura tem que fazer seu papel, que é o serviço básico primário de atendimento para a população. Vocês pretendem construir o hospital municipal? Não é o nosso papel, né, tipo, enquanto gestão. A gente precisa garantir o serviço, o atendimento básico para a população. Precisa que as UBSs funcionem adequadamente, que os UPAs funcionem adequadamente. Isso diminui a demanda, né, que a gente tem em relação aos leitos e o processo final. Então a gente quer evitar que as pessoas adoeçam, diminuir a incidência, né, de casos, para que a gente não tenha essa necessidade. Então, se a gente está falando de hospital, né, a construção, ok, a gente tem o recurso, né, para poder fazer isso, que é da Uninove, que ela já colocou, mas e a manutenção do hospital? Como vai se manter, qual a estrutura, os funcionários, se a gente vai tirar de um lugar para colocar em outro? Então, não defendemos a construção do hospital municipal, mas defendemos uma cobrança para o governo estadual para que garanta leitos na nossa região, e inclusive uma cobrança também para o governo federal, caso, né, o governo estadual não cumpra seu papel, que a gente abra aqui, então, na nossa região, um hospital federal para poder atender toda a nossa região e não ter esse sofrimento da população. Eu gostaria de ouvir o Wilton agora. Como nós já vemos observado aí, o problema da saúde em Bauru sempre é um mal constante, né? Parece que nunca se resolve essa situação. Então, assim, sempre tem as queixas da fila, né, da fila de espera para ser atendido nas unidades básicas, assim também como a demora dentro das UPAs, né? Eu conheço pessoas que preferem até agudos, né, porque o atendimento lá é mais rápido. A pessoa deixa de ir aqui na UPA em Bauru, porque sabe que vai demorar para ser atendido, sabe que não vai ser atendido adequadamente, então ela se dirige até agudos.
o que seria uma função do município de Bauru, né, atender esse cidadão, para que ele não precisasse viajar até uma outra cidade para ser atendido. Então, nós entendemos que tem que ser feita uma reestruturação na saúde do município, né, que tem que ser fortalecido o servidor público, né, e para que o serviço de saúde básico funcione adequadamente para o cidadão bauruense. São 7h50, são 30 minutos de entrevista com o professor Marcos Chagas e com o seu vice, Hilton Capoeira, da chapa do PSOL. Vamos falar de um assunto aqui, que é um assunto que você gosta muito, que é a educação. Fique à vontade, o professor, para falar dessa situação. A gente tem várias situações também aqui em Bauru, né? Sim. Tem a questão da escola que pegou fogo recentemente, né? Muitos alunos prejudicados. Tem a questão dos uniformes escolares que muitas crianças, adolescentes não receberam ainda, né? Fique à vontade, professor. É um problema. Eu só colocando, eu sou candidato pela Federação PSOL Rede, né? Que é a nossa candidatura. A questão da educação, né? Também é outra área que sofre bastante na nossa cidade, principalmente na atual gestão, e sofre com o descaso, né, de que a gente tem. E eu tenho essa perspectiva quando eu olho para a educação do município, que é um esforço por parte da gestão para piorar a educação pública, porque existe recurso, existe estudo, existe plano para poder melhorar a educação, mas tudo que se faz é no sentido contrário. Então, para mim, é uma escolha que se faz, que se busca a não melhoria. Então, a gente tem uma série de questões que precisam ser melhoradas nas nossas escolas de estrutura, e aí, quando tem o dinheiro lá para ser gasto, a prefeita compra púlpito para a escola, sendo que isso não era uma necessidade, né, para o cotidiano da escola. Então, na hora de usar o recurso da educação, não usou durante o ano, chega no final do ano, precisa ser usado, que é obrigatório, compra-se uma série de prédios públicos que não tem finalidade para a melhoria da qualidade da educação pública. Então, essa é a forma que a gente presenciou esse tipo de gestão ao longo do tempo, assim, né, de que priorizou a compra de materiais que não são necessários para a população, para a melhoria da educação, mas ao mesmo tempo foi uma luta para não valorizar os professores. Por exemplo, existe a lei do piso do magistério, a gente está falando do piso, né? Tipo, uma lei nacional que prevê que não se deve pagar menos do que isso para os professores. E durante a maior parte do tempo da atual gestão, essa lei não foi cumprida. Houve toda uma luta pela prefeitura até da necessidade dos trabalhadores entrarem na justiça para cobrar, né, que a lei fosse cumprida na nossa cidade, e é importante a gente entender essa relação. A valorização dos profissionais é uma forma da gente atrair e manter os bons profissionais na rede. É assim que a gente garante qualidade, porque os bons profissionais, os trabalhadores em geral da educação, acabam saindo da rede, né, porque é desvalorizado e falta estrutura. Então, valorizar os profissionais da educação é extremamente importante para a gente garantir qualidade. E também nós temos problemas na estrutura, né, da nossa cidade, da questão das vagas, que já é um problema antigo e que não foi resolvido durante essa gestão, que nós temos fila de criança esperando para estudar. Isso é muito grave, é muito sério. Né, e que se arrasta a tempo e novamente se arrastou, precisou da intervenção do Ministério Público para poder tentar resolver isso, e ainda não se resolveu, porque temos ainda criança na espera agora. Nós estamos, né, no mês de setembro e tem crianças ainda na espera para poder ter acesso à vaga na educação municipal, e algo que é muito sério e demonstra a não priorização dessa área na gestão atual. É um absurdo, né, como que nós não avançamos na pauta da educação aqui dentro de Bauru. Sempre essa falta de vagas nas escolas, nas creches, a precarização da estrutura das escolas, a precarização do salário do trabalhador, são pautas que não se avançam. Isso reflete na educação do município, na qualidade da educação do município. E isso também, né, reflete no modelo de sociedade que nós acabamos tendo, né?
E o que nós esperamos para a nossa sociedade? O que nós queremos para a nossa sociedade bauruense? Então, é importante que se invista na educação, para que nós tenhamos um outro modelo de sociedade, para nós possamos ter pessoas qualificadas para trabalhar na cidade, desenvolver o nosso município. São 7h55, já estamos com 20 minutos de entrevista. O assunto agora, professor, é transporte público. Fique à vontade. Perfeito. Transporte público. Cada área que a gente fala, né, a gente lembra que são áreas que também são problemáticas na cidade, que não houve investimento, né? Tipo, é uma atrás da outra. A questão do transporte público é outra área também que durante esse período, né, essa gestão é uma área que piorou o serviço prestado para a população, né? Encareceu e piorou o serviço. Então, durante a pandemia, acho que é algo muito grave que a gente vivenciou, que foi naquele momento onde a gente não podia ter a concentração de pessoas, né, nos espaços, e uma boa parte das pessoas continuaram trabalhando usando o transporte público. Uma das ações da gestão foi diminuir as linhas, diminuir a quantidade de ônibus circulando, pensando a questão do lucro das empresas, colocando a população em risco. E desde quando, né, acabou a pandemia, várias linhas não retornaram, e a gente tem essa diminuição das linhas na nossa cidade, e que já não atende adequadamente a população, e um transporte que é caro, que pesa no orçamento das famílias para poder acessar a cidade. Então, nossa defesa em relação ao transporte público é pelo tarifa zero, pela gratuidade do transporte público. Nós entendemos que isso é uma forma de trazer benefícios para a nossa cidade como um todo. Então, a gente tem situações assim, práticas, né? A gente tem o Jardim Niceia, por exemplo, que não tem OBS, não tem equipamento público. O morador do Jardim Niceia, para que ele tenha acesso a um direito dele, que é a saúde, ele precisa vir até a OBS do Jardim Europa. É distante. Então, você garantir, né, o transporte gratuito é garantir que essa população possa ter acesso, porque ela deixa de utilizar o serviço público e os seus direitos por conta da questão da limitação do transporte. Isso acontece com a educação. O governo do estado de São Paulo, que é o responsável pelo ensino médio, está fechando diversos ensinos noturnos. Nós já temos regiões inteiras em Bauru que os alunos dali não têm opção de noturno, ou deixa de estudar, ou paga transporte para ir para outra região estudar. E aí, o transporte gratuito, entendemos que essa é a ferramenta de garantia de direito para a população, e nós defendemos, então, a gratuidade, a construção de terminais regionais, uma outra lógica de funcionamento do sistema, com terminal central, para que interligue e torne mais rápido, né, o acesso da população aos locais, e que tenha essa garantia de gratuidade. Você quer falar, Ailton? Sim, eu não tenho carro próprio, né? Então eu uso o transporte público para ir trabalhar, para ir para o centro da cidade e para me locomover dentro da cidade. E nessa necessidade de usar o transporte público, né, que eu sempre usei, né, a gente sempre sentiu essa falta, essa dificuldade de se locomover dentro da cidade, por exemplo, principalmente aos finais de semana, né, aos finais de semana, quando diminui os ônibus na linha, né, e quem mora em bairros longe, como o Isauro Pitagarmes, né, na Ocupação, no Aliança, no Tangarás, diminui muito, né, nessas bairros mais distantes do centro, diminui os ônibus na linha, o que dificulta a mobilidade, né, do cidadão bauruense. Então, assim, então é importante que se olhe para essas pessoas, né, e que tenham uma condição de aumentar a oferta de ônibus nas linhas aos finais de semana, para que essas pessoas tenham maior capacidade de mobilidade. E conversando com uma moradora no Aliança, ela estava falando que para ela levar a filha dela na UPA, ou ela vem até o Jardim Redentor, ou ela vai até o Popular Piranga. E são pessoas que estão em situação de carência. Então, assim, eles não têm dinheiro para poder se locomover até o centro da cidade. Então, é R$5 uma passagem de ônibus, para chegar lá no Ipiranga vão ser R$10, 2 para ir, né, e mais 2 para voltar, R$20. Então, assim, é um absurdo que pessoas,
que moram nas periferias da cidade, que estão em estado de empobrecimento, não tem a capacidade de se locomover na cidade nem para receber o atendimento no posto de saúde ou nas UPAs de Bauru. Sim, e é importante apontar que atualmente a prefeitura já colabora com o preço da passagem, mesmo sendo muito cara, ser uma das mais caras do estado pelas condições e pelo trajeto que é menor do que outras cidades e que tem um preço menor, a prefeitura ainda contribui com um subsídio para o transporte, né? Então já custei a parte do transporte, eu falo que dos 12 meses do ano, praticamente 2 meses já é pago integralmente pela prefeitura. Então, é ampliar isso e entendemos que esse tipo de movimento garante que os recursos permaneçam com as famílias, e essas famílias, que são famílias, né, das periferias, mais pobres, trabalhadores, consomem na nossa cidade. Então, atualmente, esse transporte, parte do que é recolhido, né, na tarifa e da participação da prefeitura vai para fora da nossa cidade, vai para o lucro dessas empresas, e nós estamos defendendo que esse recurso fique com as famílias, que melhore as condições de vida dessas famílias e, ao mesmo tempo, também circule dentro da nossa cidade. Então, a gente também terá um retorno financeiro, econômico e de melhoria da qualidade de vida e dos direitos dessas famílias, né? Então, acho que entender esse tema como uma condição bem ampla, né? Bom, nós temos aí apenas 4 minutos para terminar essa entrevista, então vou reservar, vamos cronometrar aqui, 2 minutos, um pouco menos para o Wilton, e aí o Marcos Chagas finaliza, pode ser? Pode ser. Então, Wilton, rapidamente, assim, um agradecimento, fique à vontade, 2 minutos. Eu agradeço pela 94 FM, né, pelo convite que nos fez para virmos aqui falarmos um pouco do nosso pensamento e do que nós esperamos para a cidade de Bauru, né, agradecemos pelos ouvintes também, né, que estão aí usando seu tempo para nos ouvir, e eu gostaria de deixar claro que o nosso compromisso é com o cidadão bauruense, né, que o nosso compromisso é em olhar para as necessidades das pessoas de Bauru, para poder trabalhar em prol do desenvolvimento da cidade, do desenvolvimento humano, para sanar essas dificuldades que temos na saúde, na educação, até porque como usuário desses serviços, né, eu sempre via a precarização desses serviços na cidade. Então, assim, eu entendo quais são as necessidades das pessoas da periferia, né, por ser um morador da periferia também, e sei que sanando esses problemas, por exemplo, da educação, da saúde, do transporte público, já vai melhorar a vida do bauruense, sim, vai melhorar a condição de vida, vai melhorar a qualidade de vida do bauruense, né, e vai fazer com que os bauruenses possam ter os seus direitos, né, como eu posso dizer? Tem a garantia desses Garantia de direitos. seus direitos. Obrigado, Marcos. É isso. Vão poder ter garantia de seus direitos. Então, assim, nós acreditamos que a nossa proposta de governo é para atender a necessidade da população bauruense, né, dos bauruenses, e não das elites, como nós sempre vimos que é o que acontece na nossa cidade, né? Nós entendemos que Bauru é governada para as elites e que o nosso plano de governo é para a população bauruense Só carente. vou interromper, Marcos, você tem só 1 minuto para encerrar. Perfeito. Primeiro, agradecer a rádio, né, que faz essa contribuição para a democracia da nossa cidade, para dar acesso à população aos debates. Nós temos 24 segundos apenas, né, de tempo de TV, então estamos num trabalho para poder dialogar com a população, apresentar as propostas. Entendemos que nossa proposta é bem diferente, né, do que está colocado aí, porque entendemos que nós temos praticamente a mesma ideia, né, dentro de diversos candidatos que defendem o mesmo princípio, a mesma ideia, de maneiras um pouco diferentes um do outro, mas ainda o mesmo princípio. Então, nós temos um compromisso, né, enquanto trabalhadores, enquanto moradores da periferia, com a população, com a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Nós
temos, né, um plano de governo que coloca o cidadão, o ser humano em primeiro lugar, como foco da ação do poder público, e que nós queremos transformar, então, ao contrário, né, do que nós temos, que é a priorização do CNPJ, né, nós priorizaremos as pessoas, o cidadão, a melhoria, a qualidade de vida, a dignidade humana como foco do nosso governo. Por isso nós pedimos, né, o voto para o professor Marcos Chagas 50, vice Hilton Capoeira. Estamos encerrando exatamente dentro dos 30 minutos, agradeço aí. Nós recebemos hoje o professor Marcos Chagas e o vice Hilton Capoeira, da Federação PSOL Rede. Boa sorte para vocês e um bom dia.